Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Caio aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da R-Geek. Bem pessoal, certa vez um amigo meu ele falou que o Trunks do futuro era raiz, o Trunks do presente ele era Nutella. Isso porque, segundo ele, o Trunks do futuro foi criado pelo pai e o Trunks do presente foi criado pela mãe. Erroneamente, a criatura em questão, muito inteligente, errou, até porque o Trunks que foi criado pelo pai foi o Trunks do presente. O Trunks do futuro ele foi criado pela Bulma. E o que ele quis dizer com isso? Que se você foi criado pela sua mãe, você é Nutella, se foi criado pelo seu pai, você é raiz. O que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas agora, tem diferença tão grande assim entre o Trunks do futuro e o Trunks do presente? Claro que tem, né? Os dois tiveram grandes experiências muito diferentes. Um cresceu no futuro pós-apocalíptico, onde ele teria que lutar pela vida todo santo dia. E o outro foi criado na paz e harmonia, podendo aproveitar a sua infância. Primeiro de tudo, a gente vê que o Trunks do futuro, ele passou por muitas provações. Ele cresceu sem o pai, ele cresceu sem os amigos. A única pessoa que ele tinha como companhia era a sua mãe e o seu mestre, o Gohan. Até os seus avós, eles morreram nesse processo. Ele teve que lutar constantemente pela vida, por alimento, treinar, apanhar dos androides. E ele viu aquele que era o seu exemplo de guerreiro, era o seu exemplo de pessoa, que era o Gohan, morrendo para os androides na tentativa de não deixar ele lutar junto. Já o Trunks do presente, ele foi criado junto com o seu pai, a sua mãe e principalmente os seus avós, amigos à sua volta, e até mesmo com o próprio Gohan e o Goten indo visitá-lo. O Trunks do presente, ele foi sim muito mimado. Pelo Vegeta, pela Bulma? Não, pelos seus avós. Os avós do Trunks, se você percebe Dragon Ball desde o clássico até o final dos eles, são pessoas muito intrigantes. O pai da Bulma ele é extremamente inteligente e a mãe da Bulma ela é extremamente vaidosa. Ela é aquela pessoa que quer tratar todo mundo bem, quer que ela seja sempre a pessoa mais bonita, tanto é que ela dá em cima do Yantia, dá em cima do próprio Trunks, dá em cima do Goku, dá em cima do Vegeta. E ela meio que mimou muito o Trunks. O próprio avô, ele sempre fazia brinquedos pro Trunks a hora que o Trunks queria. A avó dele sempre ficava dizendo como ele era bonito, como ele era aquilo, isso. Isso meio que deixou o Trunks um tanto arrogante. Não aquela arrogância do Vegeta em relação a ser mais forte, mas sim em ser alguém meio que soberbo. Não que ele seja uma pessoa ruim, mas ela é aquela criança meio mimada que se acha melhor que as outras. Ah, mas como o Vegeta deixou isso acontecer? Pessoal, o Vegeta, ele se importava unicamente com que o Trunks fosse forte. O Trunks treinando, para ele tanto faz a personalidade que o Trunks iria ter. E por isso o Trunks treinando, o Trunks sendo forte, para ele tanto faz se o Trunks fosse mimado ou não. E para os haters de Dragon Ball Super, começaram a dizer: ah, o Trunks do futuro em Dragon Ball Super é Nutella, no Z ele era raiz, no Z ele não ia pedir ajuda. Você tá errado. Até porque o Trunks no Z, ele literalmente voltou porque ele precisava de ajuda. Ele não tinha a menor chance de derrotar o número 17 e o número 18 na linha temporal dele. Ele volta para o passado, avisa os outros, traz o remédio para o Goku, para que em uma eventual batalha dos androides, caso o Goku e os outros vencessem os androides, ele iria levar o Goku para o futuro para que o Goku resolvesse o problema dele. E sim, ele diz isso no anime, ele fala que a mãe dele tinha essa ideia e caso isso não desse certo, ele encontrasse no passado uma maneira de derrotar os androides. Uma maneira interessante foi aquele controle que a Bulma construiu para desligar os androides para que o Cell não pudesse absorvê-los. Porém, no passado, o Trunks ele aprendeu muita coisa com o Vegeta, ele treinou na Sala do Tempo, ele aperfeiçoou o seu Super Saiyajin e ele não precisou dessa ajuda, tanto para derrotar os androides quanto para derrotar o Cell. Já o Trunks do presente, ele meio que consegue as coisas, entre aspas, meio fácil, da mesma forma que o Goten, porque eles não tiveram toda essa dificuldade para aprender alguma coisa. E eles falam que o Trunks do futuro do Super, ele é Nutella pelo fato dele ter vindo pedir ajuda. Assim, poxa, se o Trunks não precisasse de ajuda, ele não teria nem voltado no tempo. Vamos falar aqui a verdade, né? Caso você seja um desses haters do Super que usa isso como argumento, cara, você só tá sendo um idiota. Você tá parecendo a pessoa que tem menos inteligência no seu grupo. Você é aquele típico acéfalo. E para finalizar aqui, pessoal, não tem como. Dois personagens que sim, são a mesma pessoa, mas cresceram em ambientes diferentes. O ambiente, ele molda o ser humano. Como você viu que a teoria de Darwin sobre o evolucionismo,
os seres vivos eles se adaptam ao ambiente para sobreviverem. Ou seja, não é a lei do mais forte, é a lei do mais apto. Se você cresceu em um ambiente muito difícil, você vai se adaptar nas condições do ambiente muito difícil. Se você cresceu em um ambiente muito mais ameno, um ambiente mais calmo e tranquilo, mais divertido, você vai se adequar àquele ambiente. Tudo é questão de evolução de personagem. Não tem uma necessidade de dois serem a mesma coisa, até porque os dois cresceram com situações diferentes, cara. Um cresceu com a família em volta e o outro cresceu com um futuro pós-apocalíptico. Tem muita diferença. Se esses dois tivessem a mesma personalidade, o Akira Toriyama ele ia errar muito se ele fizesse isso. E você que quer que ele tivesse ter sido assim, você simplesmente está querendo desrespeitar a obra como um todo. Você quer literalmente falar que independentemente da forma que você for criado, você vai ser a mesma coisa. E não vai. Bem, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um comentário o que vocês acham disso. Se vocês realmente acham que existe um Trunks Nutella e existe um Trunks raiz, compartilhem o vídeo, mandem para um amigo. Valeu, falou!